O meu marido expulsou-me de casa pela mulher com quem me traía. Esqueceu-se que esta casa e a empresa eram minhas. Observe como o deixo na rua em 48 horas. No silêncio da vasta sala de estar, o som de algo a ser atirado ressoou como um disparo. Um grande envelope pardo aterrou bruscamente sobre a mesa de mármore de Estremoz. Deslizou um pouco, embatendo contra a jarra de cristal que continha os lírios brancos que eu tinha acabado de arranjar naquela manhã. Assina isto. Agora. João Rodrigues estava ali, de pé. A sua respiração era ofegante, o rosto avermelhado, não por vergonha, mas pela fúria que sentia ter o direito de libertar. As mangas do fato Armani que eu lhe comprara para o seu aniversário no mês passado estavam ligeiramente amarrotadas. Um sinal de que tinha descarregado as suas emoções noutro lugar antes de vir para casa. Lentamente, pousei a minha chávena de chá. O delicado tilintar da porcelana contra o pires contrastava com a atitude violenta do meu marido. Olhei para ele e depois para o envelope. São os papéis do divórcio. A minha voz era neutra. Não são só os papéis do divórcio, Catarina. É o teu bilhete de saída deste inferno de casamento, cuspiu o João. Ele afrouxou a gravata bruscamente. Estou farto. Farto da tua frieza, da forma como mantens esta casa como um museu, e, mais importante, encontrei alguém que realmente me respeita como homem. Não fiquei surpreendida. Claro que havia outra mulher. O perfume barato de baunilha que se agarrava aos seus fatos quando ele entrava pela porta principal há 2 meses já me tinha alertado. Chama-se Vanessa, continuou o João, como se tivesse lido a minha mente ou quisesse ferir-me mais profundamente. E ela precisa de segurança, por isso aqui está a segurança. Quero que saias desta casa. Ele inclinou-se para a frente, apoiando ambas as mãos na mesa de mármore, olhando para mim com um olhar ameaçador que parecia saído de um filme de gangsters. Dou-te 48 horas, Catarina. 48 horas para juntares as tuas coisas pessoais, roupa, maquilhagem, o que for, mas os móveis, os quadros e esta casa são meus. A minha nova namorada, a Vanessa, merece esta casa. Ela quer redecorar lá na próxima semana. Olhei ao redor da sala de estar. Para os tetos de 6 metros de altura, o candelabro de cristal Baccarat, o chão de mármore importado especialmente de Estremoz. O João achava que esta casa era sua porque, durante os últimos 5 anos do nosso casamento, eu deixei-o acreditar que era o rei deste castelo. Deixei o seu ego crescer, regando-o com elogios e mentiras piedosas de que o seu salário de diretor-geral era suficiente para manter o nosso estilo de vida. A verdade é que o salário do João mal chegava para pagar o imposto sobre imóveis desta casa. João, a minha voz era suave, mas fria. Queres mesmo fazer isto assim? Expulsar-me em 48 horas? Claro, respondeu ele com arrogância. Nem penses numa partilha de bens. A empresa está a ir bem graças ao meu suor e ao meu sangue. E esta casa, paguei-a todos os meses da nossa conta conjunta. Tu és apenas uma dona de casa que teve a sorte de se casar com um homem de sucesso. Por isso, assina, faz as malas e desaparece. Se não, chamo os seguranças do condomínio para te tirarem daqui em 2 dias. Olhei fixamente para ele. Havia uma satisfação cruel nos seus olhos. Ele estava a saborear este momento. Sentia que tinha o poder, que tinha vencido. Lentamente, os cantos dos meus lábios curvaram-se para cima. Não era um sorriso de medo nem de tristeza. Era o leve sorriso de um jogador de xadrez que vê o seu oponente mover a rainha para a casa errada, abrindo o caminho para o xeque-mate. Está bem, respondi com calma. Aceito o envelope. 48 horas. É tempo mais do que suficiente. O João bufou, pensando que eu me tinha rendido. Ele não sabia que nas próximas 48 horas eu não só sairia desta casa. Eu iria garantir que no momento em que eu cruzasse aquela porta, não restaria um único teto sobre a cabeça do João sob o céu de Lisboa. Bom,
Vou dormir no quarto de hóspedes esta noite. A Vanessa vem em breve para ver a sua nova casa. O João virou-se e saiu, deixando-me sozinha com os papéis do divórcio. Olhei para o antigo relógio de parede no canto. Faltavam 47 horas e 50 minutos. O jogo tinha começado. 1 hora depois, a campainha tocou. O João estava no banho. Eu podia ouvir a água a correr no andar de cima. Com passos tranquilos, abri a pesada porta de madeira de design. No umbral estava uma jovem, provavelmente na casa dos 20 anos. Era bonita, sinceramente. Cabelo comprido, perfeitamente penteado, um vestido vermelho justo, um pouco decotado demais para uma visita durante o dia. Ela olhou-me de cima a baixo, os seus olhos a percorrerem a minha aparência, vestida com um simples vestido de seda de casa, sem uma única joia vistosa. É a empregada? Ah, espere, você deve ser a Catarina. A sua voz era aguda e cheia de desdém. E você deve ser a Vanessa, respondi, abrindo um pouco mais a porta. Entre. A Vanessa entrou sem pedir licença, os seus saltos altos a fazerem um ruído agudo no mármore. Imediatamente olhou ao redor, os seus olhos a brilharem de cobiça ao ver a opulência do nosso átrio. Uau! Murmurou, mas depois bufou. Um pouco antiquado, demasiado bege e dourado. Parece piroso. Quando me mudar, vou mudar tudo para um estilo industrial minimalista mais moderno. Ela apontou para um grande quadro abstrato na parede. Era um original de Vieira da Silva que valia tanto como 2 dos carros de luxo do João. Isso é mesmo feio. Terá de sair. Fechei a porta suavemente, reprimindo as minhas emoções. Deseja algo para beber, menina Vanessa? Um café com gelo, sem açúcar, ordenou ela sem sequer olhar para mim, como se eu fosse a empregada de um café. Ela caminhou para a sala de estar, tocando no nosso sofá de couro italiano, com as suas mãos cheias de anéis de bijuteria. Fui à cozinha. Lá, a Dona Rosa, a nossa leal governanta que trabalhava para a minha família desde que eu era criança, olhava para mim com os olhos cheios de lágrimas. Devia ter ouvido a altercação anterior. Menina Catarina, sussurrou ela com a voz trêmula. O senhor está a passar dos limites. Shh! Pus um dedo nos meus lábios. Não chore. Prepare um café com gelo para a nossa convidada e ative todas as câmaras de segurança da casa no modo de gravação de áudio de alta definição, agora mesmo. Os olhos da Dona Rosa arregalaram-se por um momento. Depois, enxugando as lágrimas, assentiu com determinação. Ela sabia que, quando eu dava instruções específicas, estava a tramar algo. Voltei à sala de estar com um tabuleiro que continha o café com gelo e alguns aperitivos. Nesse exato momento, o João descia as escadas. O seu cabelo estava úmido e ele usava um confortável polo. O seu rosto iluminou-se ao ver a Vanessa. Querida, exclamou o João, abrindo os braços. A Vanessa correu para ele e atirou-se aos seus braços, mesmo à minha frente. João, a casa é enorme, mas o gosto é tão antiquado. Teremos de remodelar tudo. O que for preciso por ti, meu amor, disse o João. Beijando-a na testa, ele lançou-me um olhar. O seu olhar era frio. Catarina, não fiques aí parada. Deixa as bebidas e sobe para o teu quarto. Precisamos de estar a sós. Coloquei o tabuleiro com cuidado sobre a mesa. A Vanessa pegou no seu copo, deu um gole e franziu o sobrolho. Um pouco amargo, mas pronto, tanto faz. Ela sentou-se no colo do meu marido num sofá individual, falando com voz mimada. Quando é que os papéis estarão prontos? Quero dar uma festa de inauguração em breve. As minhas amigas vão morrer de inveja. Ela vai-se embora depois de amanhã, respondeu o João com indiferença, a sua mão a rodear a cintura da Vanessa. 48 horas. Depois disso, esta casa é oficialmente o nosso palácio. A escritura ainda não está em meu nome, mas isso é uma simples formalidade. O meu advogado diz que, como é a casa onde vivemos juntos, tenho pleno direito a ela.
Eu estava de pé perto do umbral que dava para a sala de jantar, meio escondida, mas perto o suficiente para ouvir tudo. O meu telemóvel no bolso do meu vestido esteve a gravar o tempo todo. Mas essa mulher não vai pedir nada, pois não? Perguntou a Vanessa, preocupada. E o Mercedes que ela conduz também será nosso. Não te preocupes, riu-se o João com desprezo. A Catarina é uma ignorante em assuntos legais ou financeiros. Nunca trabalhou um dia na vida, apenas viveu confortavelmente do meu salário. Não tem dinheiro para contratar um bom advogado. No máximo, voltará para a casa dos pais numa qualquer aldeia do Alentejo. Tive de reprimir uma gargalhada. Os meus pais, no Alentejo. O meu pai era diplomata na Suíça e a minha mãe uma das maiores colecionadoras de arte do Sudeste Asiático. O João nunca os conhecera. A minha desculpa era que estavam ocupados. Para esconder o facto de que nunca aprovaram o meu casamento com um homem a quem chamavam de um arrivista trepador. Que bom, riu-se a Vanessa. Mal posso esperar para ser a senhora Rodrigues. Beijaram-se. Era uma cena repugnante, mas muito útil. Desliguei a gravação no meu bolso e dirigi-me ao meu escritório, escondido atrás da biblioteca. Eles pensavam que tinham ganho. Não faziam ideia de que cada palavra que tinham acabado de pronunciar era mais um prego no seu próprio caixão financeiro. Faltava-me nele a e horras. O relógio marcava as primeiras horas da madrugada. A casa estava em silêncio. O João e a Vanessa dormiam. Ironicamente, a Vanessa tinha insistido em dormir no quarto principal, expulsando-me implicitamente. O João, por outro lado, quer por um resto de vergonha ou por medo de quebrar as regras demasiado depressa, instalara-se no quarto de hóspedes. Eu estava no meu escritório, o único espaço do qual só eu tinha a chave. Este quarto era perfeitamente insonorizado. Acendi um candeeiro de secretária e abri um cofre escondido atrás de uma estante de velhas enciclopédias. Dentro não havia dinheiro, mas sim um monte de documentos com o logótipo de uma corporação multinacional, Grupo Vasconcelos. O apelido de solteira da minha mãe era Vasconcelos, e esse nome controlava 40% do setor imobiliário comercial de Lisboa. Peguei num telefone especial que só usava para assuntos de negócios. Um telefone que o João nunca soube que existia. Marquei o número 1 da marcação rápida. Sim, diretora de Almada. A voz do outro lado era clara e alerta, apesar de ser meia-noite. Era o advogado Moraes, chefe do departamento legal do Grupo Vasconcelos e meu advogado pessoal. Senhor Doutor Moraes, lamento incomodá-lo a estas horas. A minha voz tornara-se cortante e autoritária, muito diferente da voz submissa de esposa que o João estava habituado a ouvir. Não é incômodo nenhum, diretora. É urgente? Ative o protocolo Cisne Negro sobre os ativos de João Rodrigues. Ordenei. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Tenha certeza, diretora. Esse protocolo irá privá-lo de tudo, incluindo o seu posto de diretor-geral na Inovatec Soluções. Tenho a certeza, respondi friamente. Ele violou as cláusulas 14 e 15 do nosso acordo matrimonial, adultério e tentativa de apropriação forçada unilateral de bens. Tenho provas de vídeo e áudio das câmaras de segurança de hoje. Ouvi o rápido teclar do outro lado. A aceder aos dados. Sim. Segundo o acordo de investimento secreto que o Sr. Rodrigues assinou há 5 anos, pensando que era uma mera formalidade com um investidor anjo, a propriedade das suas ações na Inovatec estava sujeita a condições de consolidação ligadas ao desempenho e à integridade moral. Com as provas que a senhora tem, podemos ativar a cláusula de compra unilateral de ações a valor nominal 0 por incumprimento grave de contrato. Faça-o. Bloqueie o acesso às suas contas de empresa amanhã de manhã. E, Dr. Moraes? Sim, diretora. Verifique o estado da escritura desta casa. Certifique-se de que a proibição que impede qualquer notário de proceder a uma mudança de titularidade sem a minha impressão digital já está ativada. Isso foi processado automaticamente, diretora.
A escritura da mansão na Quinta da Marinha está em nome de Catarina de Almada Vasconcelos. É um bem herdado separadamente. O seu marido não tem direito a um único cêntimo. Mesmo que tenha feito remodelações na casa, estas são consideradas uma doação voluntária. Sorri com satisfação. Bom, mais uma coisa. Contacte o gestor do nosso banco e congele a nossa conta conjunta. Os fundos transferidos da minha conta pessoal devem ser devolvidos à minha conta fiduciária. Deixe nessa conta apenas o salário deste mês do Sr. Rodrigues. Entendido. Será executado às 8 da manhã, quando os bancos abrirem. Precisa de mais alguma coisa? Prepare uma equipa de despejo para dentro de 40 horas. Quero que a polícia e um oficial de justiça os acompanhem. Não quero nenhum drama físico que possa representar um risco para mim. Entendido, diretora. Descanse. Desliguei o telefone. Recostei-me na minha cadeira de couro, olhando para uma foto do nosso casamento que ainda estava sobre a secretária. Uma vez, escondi a minha identidade porque queria ser amada por quem eu era. Queria que o João desenvolvesse a sua confiança, que se sentisse como um chefe de família bem-sucedido. Injetei fundos na sua empresa através de uma sociedade fantasma. Consegui-lhe grandes projetos através dos contactos do meu tio, tudo sem que ele soubesse. Deixei-o pensar que era um gênio, mas o gênio sem humildade gera um monstro. E agora, esse monstro estava a tentar devorar a sua criadora. Levantei-me. Tinha mais uma coisa a fazer naquela noite. Um inventário de ativos. Faltava-me nele horas. A grande casa estava cheia de objetos de valor, mas o João era demasiado nécio para saber o que tinha valor real. Acreditava que o valor de um objeto vinha do tamanho do seu logótipo. Estava orgulhoso da sua televisão de 80 polegadas e do seu sofá de couro, mas era cego ao valor da arte. Movi-me como um fantasma pela minha própria casa. Trouxe uma mala rígida especial da Cave. O meu primeiro alvo foi a parede do corredor central. Ali, pendiam 3 quadros. Para o João, eram apenas estranhos quadros abstratos que eu tinha comprado numa galeria no Chiado. Para um colecionador, eram esboços iniciais originais de Vieira da Silva. Despendurei-os com cuidado e substituí-os por réplicas de alta qualidade que eu tinha preparado de antemão num armazém secreto. Tinha-as encomendado há 6 meses, quando comecei a suspeitar da infidelidade do João. A diferença entre o original e a falsificação era quase imperceptível para um olho inexperiente. O João nunca notaria a diferença. A seguir, as joias. Entrei no closet ao lado do quarto principal. A porta estava ligeiramente entreaberta. Ouvi o ressonar da Vanessa vindo do quarto. Com passos muito silenciosos, abri o cofre de parede atrás do espelho. O João conhecia a combinação deste cofre. Dentro havia um conjunto de diamantes, um relógio Rolex e algumas barras de ouro. Mas o que o João não sabia era que este cofre tinha um fundo falso. Levantei o veludo do fundo da caixa. Debaixo estavam os documentos reais, a escritura da casa, a documentação do desportivo do João, que na realidade fora comprado em nome da minha empresa, passaportes e títulos do tesouro. Tirei tudo e depois fiz uma pequena travessura. Peguei no relógio Patek Philippe do João, um presente meu do seu último aniversário que custou 100.000 euros. Guardei-o na minha mala e substituí-o por uma réplica de alta qualidade que comprara online por capricho. A aparência era idêntica, o peso também, mas o mecanismo interior mal duraria 1 semana. Finalmente fui à garagem. Os carros estavam ordeiramente estacionados, o Porsche do João e o meu Mini Cooper. Abri o capô do Porsche e, com uma técnica que o meu pai, um entusiasta de carros, me ensinara, retirei um pequeno fusível. O fusível da bomba de combustível. Na manhã seguinte, aquele carro não arrancaria. Queria ver a cara dele quando o seu símbolo de orgulho se recusasse a cooperar.
Depois de guardar todos os objetos de valor em segurança na mala rígida, levei-a para a porta das traseiras. Ali, o meu leal motorista pessoal, o Sr. Mateus, esperava com uma carrinha preta sem logótipo. Leve isto para o apartamento na Rua do Ouro, Sr. Mateus. A chave está no cofre, como sempre, sussurrei. Entendido, menina. Estará bem aqui? Perguntou o Sr. Mateus, preocupado. Estarei perfeitamente bem, Sr. Mateus. Amanhã começa o verdadeiro espetáculo. A carrinha afastou-se. Em silêncio. Voltei a entrar numa casa que agora parecia um pouco mais vazia aos meus olhos, mas que para o João continuaria a parecer luxuosa. Toda a vida desta casa, os seus ativos líquidos e a sua arte valiosa já tinham desaparecido. O que restava era apenas uma casca vazia que em breve desabaria e esmagaria o João. Voltei ao meu escritório e deitei-me no sofá. Precisava de dormir. Amanhã tinha de voltar a representar. Faltavam 36 horas. A luz da manhã filtrava-se através das cortinas do escritório. Acordei a sentir-me fresca. Estranhamente, não havia lágrimas nem confusão, apenas uma concentração afiada. Tomei um duche e vesti-me com esmero. Usava um elegante, mas sóbrio vestido azul marinho até ao joelho. Desci à sala de jantar, onde a Dona Rosa já tinha preparado o pequeno almoço. Ovos mexidos com presunto de porco preto, o prato favorito do João. O João e a Vanessa desceram 10 minutos depois. Pareciam um casal que acabara de ganhar a lotaria. A Vanessa usava o meu kimono de seda. Devia tê-lo tirado do armário do quarto principal. Que descaramento, mas deixei-a. Quanto mais alto voarem, mais dura será a queda. Bom dia, ex-esposa. Cumprimentou-me o João com um tom zombeteiro. Ele sentou-se à cabeceira da mesa. Já assinaste os papéis? Coloquei um prato de ovos mexidos à sua frente. Estão na mesa da sala de estar. O João esqueceu-se imediatamente do pequeno almoço. Arrastou a Vanessa para a sala. Eu segui-o tranquilamente. O João agarrou no envelope, tirou os papéis e passou para a última página. Os seus olhos arregalaram-se ao ver a minha assinatura nitidamente estampada sobre a linha pontilhada. Finalmente! Exclamou ele, levantando o papel no ar como um troféu. Olha, querida. Ela rendeu-se. Esta casa é nossa. A Vanessa gritou de alegria e abraçou o João com força. Oh, João, és incrível! Adeus, Catarina! O João olhou para mim. Um sorriso de triunfo adornava o seu rosto. Bem feito, Catarina. Sabes qual é o teu lugar. Como cooperaste, serei simpático. Podes usar um caminhão da empresa amanhã para mudares as tuas coisas, mas lembra-te, nem um único eletrodoméstico ou móvel. Esses são os meus ativos. Obrigada pela tua generosidade, João, respondi secamente. Começarei a fazer as malas hoje. Ah, e mais uma coisa, disse o João, apontando para a Vanessa. A Vanessa quer usar o teu closet agora. Por isso desocupa o teu toucador numa hora. Ela precisa de espaço para se maquilhar. Claro, respondi. Sintam-se em casa. O João, com a moral em alta, voltou à sala de jantar para devorar o seu pequeno almoço. A Vanessa subiu as escadas a correr, entusiasmada com a ideia de conquistar o seu novo território. Eu fiquei em silêncio na sala, a olhar para as costas do João. Ele não tinha lido as letras pequenas, não tinha lido a secção 2 da página 4 sobre a divisão de bens. Também não se apercebeu de que debaixo da minha assinatura eu tinha datado o documento com o dia anterior, juntamente com as iniciais do meu representante legal, o que tecnicamente o invalidava se ele tentasse usá-lo para me expulsar antes de uma sentença judicial. Mas o mais importante é que ele não sabia que a minha assinatura era o gatilho. No momento em que ele assinou os papéis e ficou com eles, o Dr. Moraes receberia uma notificação. Eu acabara de enviar uma mensagem de texto codificada. Assinatura completa. Era o sinal para iniciar a fase 2.
O congelamento total. Viu João a devorar os ovos mexidos. Desfruta da tua última refeição como homem rico, João. Esta tarde não terás dinheiro nem para comprar uma garrafa de água. Dirigi-me às escadas para recolher a pouca roupa que tinha. Mentalmente, iniciei uma contagem decrescente. Em algumas horas, o João iria para o escritório, e seria então que o seu mundo real desabaria. Faltavam colmecummentanelli a horas. Depois de deixar a Vanessa num centro comercial, ela tinha dado a desculpa de que queria animar-se a ver montras, embora talvez já começasse a duvidar dele. O João conduziu em direção aos escritórios da Inovatec, Soluções na Avenida da Liberdade. Ele precisava de respostas. Por que é que todos os seus cartões tinham sido recusados? Por que é que o banco não lhe respondia? A sua mente era um caos. Concluiu que devia ser um erro do sistema bancário nacional ou que um hacker tinha atacado as suas contas. Nem por um momento pensou que eu pudesse ser a causa. Aos seus olhos, a Catarina era apenas uma dona de casa tecnófoba. O João estacionou no seu lugar reservado, marcado com CEO João Rodrigues. Entrou no átrio do arranha-céus com um ar de importância, tentando recuperar a dignidade que tinha perdido no restaurante. Aproximou-se das catracas de acesso e passou o seu cartão de identificação. Bip, bip, luz vermelha. A barreira metálica não girou. O João franziu o sobrolho. Voltou a passar o cartão com mais força. Bip, bip, luz vermelha. O que se passa hoje? Praguejou o João. Viu que a fila de funcionários atrás de si se alongava. Alguns murmuravam. Senhor Ramos, gritou o João ao chefe de segurança do átrio. Abra-me, Manuale. Acho que o meu cartão está estragado. O homem corpulento que normalmente se inclinava respeitosamente quando o João passava, desta vez manteve-se firme no seu posto. Aproximou-se, mas não para abrir a porta. O seu rosto era inexpressivo. Lamento, senhor diretor. O seu cartão não está estragado, está desativado, disse o senhor Ramos com firmeza. Desativado? Eu sou o dono desta empresa. Quem se atreve a desativar o meu cartão? Gritou o João. A sua voz ressoou no amplo átrio de mármore. São ordens do Conselho de Administração e do acionista maioritário, senhor. Desde esta tarde foi-lhe proibido o acesso às instalações. O João riu-se. Uma risada que soava histérica. Acionista maioritário? Eu tenho 20% das ações. Esse investidor anônimo nunca interferiu na gestão. Isto é um golpe de Estado. Nesse momento, o elevador abriu-se. A senhora Dias, a secretária pessoal do João durante 3 anos, saiu com uma caixa de cartão de tamanho médio. A senhora Dias, que normalmente lhe sorria docemente e o chamava de um chefe genial, agora olhava para ele com olhos estranhos e frios. Passou pelas catracas e entregou a caixa ao João. Os seus efeitos pessoais, senhor diretor, disse a senhora Dias com um tom oficial. A foto de família, a sua caneca e o carregador do telemóvel. O portátil e os documentos de trabalho foram retidos pela equipa de auditoria. Senhora Dias, o que significa tudo isto? Explique-me, disse o João, agarrando-a pelo ombro. O senhor Ramos afastou rapidamente a mão do João. Não toque no pessoal, senhor diretor. A senhora Dias ajustou o seu casaco. O grupo Vasconcelos, que detém 80% das ações da Inovatec, ativou uma cláusula de emergência. O senhor foi suspenso temporariamente do seu cargo de diretor-geral por alegado desvio de fundos da empresa para benefício pessoal e incumprimento ético grave. Grupo Vasconcelos? O João ficou sem palavras. O nome soava-lhe familiar. O nome de um gigante imobiliário. Desde quando eram os seus investidores? Ele pensava que o seu investidor era um consórcio estrangeiro. Quem é o presidente? Preciso de falar com ele. A senhora Catarina de Almada Vasconcelos. Respondeu a senhora Dias com calma. Esse nome atingiu o João como um martelo.
A sua boca abriu-se, mas não saiu nenhum som. Catarina, sussurrou ele. A minha mulher. A sua ex-mulher, senhor diretor, segundo os papéis que o senhor mesmo atirou esta manhã, corrigiu bruscamente a senhora Dias. E para sua informação, o Porsche que estacionou em frente é um ativo da empresa. O departamento legal já chamou um reboque. Recomendamos que volte para a casa de táxi. A senhora Dias virou-se e voltou a entrar, deixando o João como uma estátua, abraçado a uma caixa com as suas bugigangas. Os funcionários que antes o adulavam, agora passavam ao seu lado com a cabeça baixa ou a fingir que olhavam para os seus telemóveis. O João sentiu-se nu, diminuído. O apelido de solteira da Catarina era Vasconcelos. Como pôde ele esquecer-se? Como pôde ser tão estúpido para não ligar a Catarina ao grupo Vasconcelos? Sempre pensara que a Catarina era apenas a filha de uma família rica e despreocupada. Nunca que era a dona do gigante corporativo que segurava a sua trela. 2 seguranças aproximaram-se. Por favor, abandone o átrio, senhor, ou teremos de chamar a polícia. Cambaleando, o João saiu. O sol abrasador de Lisboa parecia queimar-lhe a pele. Viu o seu precioso Porsche amarelo a ser engatado a um reboque. Quis gritar, mas não tinha forças. Procurou nos bolsos para chamar um táxi online, mas lembrou-se de que não tinha dados e que o cartão de crédito registrado na aplicação já estaria cancelado. O João, abraçando a caixa com a sua própria foto, que agora parecia uma zombaria, parou na beira da Avenida da Liberdade e levantou a mão para parar um táxi normal. Faltavam 26 horas. Enquanto o João lutava para conseguir um táxi no trânsito da hora de ponta, a Vanessa vivia o seu próprio pequeno apocalipse no parque de estacionamento do El Corte Inglés. A Vanessa dirigiu-se com passo elegante para a zona de estacionamento VIP. Tinha estado apenas a ver montras, já que o cartão de crédito com o limite quase esgotado que usara para o almoço não lhe permitia comprar nada. Estava ansiosa por entrar no Mercedes classe C branco que o João lhe emprestara há um mês. Era o seu símbolo de status, a prova de que tinha conquistado um homem rico. Mas quando chegou ao lugar 12, este estava vazio. A Vanessa piscou os olhos, verificou o número da coluna. Sim, a 12. Roubaram-mo. Entrou em pânico. Correu imediatamente para o escritório de segurança do estacionamento. Senhor, o meu carro desapareceu. Um Mercedes branco, matrícula B-U-O-C-A-O. Gritou ela ao funcionário. O funcionário verificou tranquilamente os dados no seu computador. Um momento, senhora. Matrícula B-U-O-C-A-O. Ah, aqui está. O veículo não foi roubado, mas sim recuperado pelo seu proprietário oficial com uma chave suplente há cerca de 20 minutos. O quê? O proprietário oficial é o meu namorado, João Rodrigues. Ele não o levaria sem avisar. Lamento, senhora. Segundo os dados do livrete apresentados pela equipa de recuperação, o proprietário do veículo é uma filial do Grupo Vasconcelos. Trouxeram uma ordem de recuperação de ativos por uso não autorizado por parte de um terceiro. A Vanessa ficou em silêncio. O seu cérebro lento começou a juntar as peças do puzzle. Grupo Vasconcelos. Tinha ouvido o João mencioná-lo como um dos seus principais clientes. Mas por que iriam recuperar o carro do João? A Vanessa tentou ligar ao João. O número para o qual ligou não está disponível. Tentou de novo. O número. A Vanessa bateu o pé. As pessoas começaram a olhar para ela. Uma mulher vestida com roupa cara a gritar no escritório de segurança. E como é que eu vou para casa agora? Disparou ela ao segurança, como se a culpa fosse dele. Há uma praça de táxis no átrio oeste, senhora, respondeu o segurança secamente. A Vanessa saiu com o rosto vermelho. Imaginou a humilhação de ter de esperar por um táxi normal, misturada com o resto das pessoas, enquanto usava um vestido da Gucci que tinha comprado no mês passado com o cartão do João. No táxi que cheirava a ambientador de laranja, a Vanessa finalmente conseguiu falar com o João.
Teve de lhe ligar para o seu número de telemóvel normal, já que o seu WhatsApp parecia não funcionar. Ela não sabia que o João não tinha dados. Olá, João. Onde diabo estás? Gritou a Vanessa assim que a chamada foi atendida. Não grites. A voz do João soava cansada e zangada. Eu também tenho os meus problemas. A empresa rebocou-me o carro. A mim também me tiraram o carro. Disseram que era de uma empresa ou algo assim. Tu disseste que era teu. É complicado, Vanessa. Explico-te em casa. Vem para casa agora, para aquela casa do inferno. Tenho fome, João. Quero um bom jantar. Apenas vem, Vanessa. A Catarina deve ter preparado alguma coisa em casa. O João desligou. A Vanessa olhou para o ecrã do seu telemóvel, incrédula. A Catarina tinha cozinhado, então iam comer a comida preparada pela ex-mulher que acabavam de expulsar. A situação estava a tornar-se cada vez mais surreal. A Vanessa começou a sentir que o barco em que navegava se estava a afundar e que ela não tinha colete salva-vidas. Mas não tinha outra opção. Sem dinheiro, sem carro, e tendo já subarrendado o seu apartamento porque tinha a certeza de que se mudaria para a casa do João, ela estava presa. Faltavam 40 horas. A casa cheirava deliciosamente, não a ambientador, mas ao aroma apetitoso de alecrim, alho e carne assada. Eu estava na cozinha com um avental branco e impecável sobre o meu vestido de casa. A mesa da sala de jantar estava perfeitamente posta. Toalha de linho, talheres de prata herdados da minha avó e velas acesas. A porta principal abriu-se de rompante. O João entrou. A sua camisa estava encharcada de suor nas axilas. A sua cara era um desastre, como um papel amarrotado. Não trazia a sua pasta, obviamente, tinham-lhe confiscado apenas aquela estúpida caixa. 10 minutos depois, entrou a Vanessa. Estava igualmente desalinhada. O seu cabelo, esmagado pelo suor e pela umidade de Lisboa, e a sua maquilhagem ligeiramente esborratada. Encontraram-se no meio da sala de estar, olhando um para o outro com uma mistura de esgotamento e confusão. Bem-vindos, cumprimentei-os da sala de jantar. A minha voz era alegre. Chegam mesmo a tempo. O lombo Wellington acabou de sair do forno. O João olhou para mim com uma expressão indescritível. Havia raiva, mas também medo. Catarina, o que fizeste na empresa? Primeiro jantamos, João, interrompi-o suavemente. Nunca se fala de negócios com o estômago vazio, não é? Era uma das tuas regras. Sentei-me na cadeira à cabeceira da mesa, o lugar do anfitrião. Normalmente, o João sentava-se ali, mas desta vez ocupei-o eu. O João não teve outra opção senão sentar-se à minha direita e a Vanessa, hesitante, à minha esquerda. Servi-lhes água nos seus copos. O vinho tinto caro já o tinha guardado. Eles não o mereciam. Catarina, a voz do João tremia. Ele não tocou na comida. A minha secretária diz que és a dona da Inovatec. É mentira, não é? Estás a tentar assustar-me para que eu cancele o divórcio. Cortei tranquilamente um pedaço de carne do meu prato. Come, Vanessa, é vitela de Arouca importada. Talvez seja a última vez que comas carne desta qualidade. A Vanessa fuzilou-me com o olhar, mas o seu estômago roncou. Começou a comer com voracidade, esquecendo as suas maneiras. Voltei-me para o João. João, de onde achas que saiu o teu capital inicial há 5 anos? Da herança dos teus pais, que são agricultores numa aldeia, ou das tuas poupanças que sempre gastavas a tunar carros? O João guardou silêncio. O seu rosto ficou pálido. Esse capital fui eu que o investi através do fundo de capital de risco do meu tio. Fui eu quem te arranjou os primeiros clientes, e fui eu quem me certifiquei de que as tuas auditorias financeiras saíssem limpas. Apesar de muitas vezes desviares pequenas quantias de dinheiro para apostas de futebol, o João cerrou os punhos. Andaste a enganar-me este tempo todo, a fazer-me acreditar que era eu que tinha sucesso. Queria que o meu marido tivesse autoestima, respondi bruscamente.
Dei-te um palco, João, mas tu usaste esse palco para cuspir no público, e acontece que esse público era eu. Devolve-me o meu acesso, gritou o João batendo na mesa. Os pratos tremeram. Eu levantei aquela empresa. Eu trabalhei dia e noite. Dia e noite, ri-me suavemente. Uma risada fria que gelava até aos ossos. Segundo os dados do GPS do teu telemóvel e os registros de despesas da empresa, passavas 40% do teu tempo de trabalho em hotéis de 5 estrelas, spas e karaokes com falsos clientes. Isso não é trabalhar, João. Isso é roubar. Vou processar-te. Com que dinheiro? Perguntei com indiferença. A tua conta está vazia. Os teus cartões de crédito cancelados, o teu carro confiscado. Até o teu melhor advogado, da firma do pai de um amigo teu, é parceiro de golfe do meu pai. Duvido que ele te atenda ao telefone. O João calou-se. A realidade começava a filtrar-se no seu crânio espesso. Ele realmente não tinha nada. A Vanessa parou de comer. De repente pousou o garfo. Espera um momento. Então o João está mesmo na ruína? Completamente. Ele não está na ruína, Vanessa, corrigi. Foi restaurado às suas configurações de fábrica. A Vanessa olhou para o João com um novo tipo de ódio. Tu disseste que eras um magnata. Disseste que esta casa era tua. Isto é só um mal-entendido, Vanessa, disse o João, tentando pegar-lhe na mão. Mas a Vanessa afastou-a. Bem, levantei-me. O espetáculo do jantar terminou. Acabem de comer e deitem-se. Amanhã é um dia importante. O vosso prazo termina em 24 horas. Deixei o João desesperado e a Vanessa, que começara a calcular as suas perdas na sala de jantar. O ambiente entre eles agora era tóxico. Os alicerces da sua relação, construídos sobre dinheiro e luxúria, desmoronaram-se assim que o dinheiro desapareceu. Faltavam 15 horas. 2 da manhã. A enorme casa estava mergulhada numa escuridão total. Certifiquei-me de que o João e a Vanessa se tinham retirado para os seus respectivos quartos. Há 1 hora, o som da sua discussão chegara até ao meu quarto no andar de baixo. A Vanessa gritava burla e o João gritava sobre lealdade, um drama muito aborrecido. Agora era o momento da fase de isolamento. Do meu quarto firmemente fechado, sentei-me em frente ao meu portátil. Acedi ao sistema de domótica da casa. Fase 1. Cortar a ligação à internet. Desativei o router principal. O Wi-Fi de toda a casa foi cortado. Nesta era, sem internet, um ser humano é como se perdesse o oxigênio. Como já não tinham dados, não poderiam chamar um táxi online, contactar amigos por WhatsApp ou ler as notícias. Fase 2. Isolamento de comunicações. Usei um inibidor de sinal portátil, comprado legalmente para proteger a minha privacidade, que bloqueava o sinal de telemóvel num raio de 50 metros. Agora os seus telemóveis eram apenas pedaços inúteis de vidro e metal. Ninguém podia fazer nem receber chamadas, exceto do telefone fixo do meu quarto. Fase 3. Bloqueio digital. Mudei as passwords da porta principal, da garagem e do portão de entrada. A password anterior era 120 e 3.456. O João era realmente preguiçoso. A nova password. A data do nosso divórcio. Fase 4. Controlo de temperatura. Este foi o meu toque pessoal. Coloquei o ar-condicionado do quarto principal, onde a Vanessa dormia, na temperatura mais baixa, 16 graus Celsius, que congelasse. Por outro lado, desliguei completamente o ar-condicionado do quarto de hóspedes, onde o João dormia. Naquela noite, Lisboa era um forno. Que ele suasse nos seus próprios pecados. Feito. Fechei o portátil. A casa era agora uma prisão para eles e uma fortaleza para mim. Quando acordassem de manhã, perceberiam que estavam presos, sem carro, sem comunicação, sem dinheiro e até fisicamente desconfortáveis. A pressão psicológica atingiria o seu ponto máximo. A natureza humana revela-se quando está encurralada.
Queria ver quão grande era o amor da Vanessa quando o João não lhe pudesse oferecer nem consolo. E queria ver quão grande era o orgulho do João quando tivesse de me implorar por um copo de água. Deitei-me na cama. Ia dormir muito profundamente naquela noite. Lá fora, o vento da noite uivava silenciosamente. O relógio de parede continuava a fazer tic-tac, tic-tac, em direção à aniquilação total. Faltavam 23 horas. O sol de Lisboa ainda não tinha saído completamente, mas o seu calor já começava a infiltrar-se pelas condutas de ventilação. No quarto de hóspedes, o João acordou a ofegar como se tivesse acabado de correr uma maratona. O suor empapava a sua t-shirt, colando-se asquerosamente à pele das suas costas. Procurou às cegas o comando do ar-condicionado com os olhos meio fechados e pressionou o botão de ligar várias vezes com frustração. Estava desligado. A luz indicadora do ar-condicionado estava escura. O João gemeu e atirou o comando ao chão. Sentia-se como se estivesse a ser assado vivo num forno de betão. Enquanto isso, do outro lado do corredor, no luxuoso quarto principal, a Vanessa acordava num estado completamente oposto. Tremia violentamente sob o grosso edredão de penas de ganso, que normalmente lhe parecia luxuoso, mas que agora se sentia como uma laje de gelo. Tinha os lábios azuis e os dentes a bater. Viu que o painel de controlo do ar-condicionado na parede marcava 16 graus Celsius, com o modo Power Cooling bloqueado. Tentou subir a temperatura, mas o painel não respondia ao toque dos seus dedos. Estava bloqueado a partir do sistema central. "Maldição!" gritou a Vanessa com a voz rouca. Ambos saíram dos seus respectivos quartos quase ao mesmo tempo. Encontraram-se frente a frente. O João, encharcado de suor e mal cheiroso, e a Vanessa, envolta no grosso edredão como um enorme casulo de seda. O rosto da Vanessa estava pálido e o seu nariz a pingar. Viraram a cabeça para a varanda do segundo andar. Ali estava eu, sentada confortavelmente numa cadeira de vime a desfrutar da brisa matinal, naturalmente fresca. Na mesinha ao meu lado havia uma chávena de café da Colômbia de origem única que fumegava aromaticamente, juntamente com um croissant de manteiga que a minha estafeta habitual acabara de entregar pela porta lateral, da qual só eu tinha a chave. "Bom dia", saudei-os alegremente, sem levantar a vista do tablet que estava a ler. "Dormiram bem?" "O que fizeste ao ar-condicionado, Catarina?" gritou o João, limpando o suor da testa com a manga. "O meu quarto era um inferno e o meu o Polo Norte", acrescentou a Vanessa, espirrando ruidosamente. Bebi um gole de café lentamente, deixando o aroma amargo e ácido estimular os meus sentidos antes de responder. "Ah, sim. Suponho que o sistema de domótica está a ajustar as prioridades. A conta da luz é cara, João, e como a tua conta está vazia, tenho de poupar. Prioriza o conforto de quem paga as contas. É justo, não é?" O João deu um passo agressivo para a frente. O seu rosto estava avermelhado. "Liga a internet agora mesmo. Não consigo sequer ver os meus e-mails. Não há cobertura de telemóvel nesta casa. Eu não consigo abrir o Instagram", queixou-se a Vanessa. "Sabem que há vida para além do ecrã do telemóvel?" Respondi com indiferença, passando uma página de notícias digitais no meu tablet, ligado à minha rede Wi-Fi pessoal, uma rede oculta que eles não conheciam. Mas, se precisam de algo com que se entreter, sugiro que comecem a fazer as malas. Só vos restam 23 horas. "Quero tomar um duche quente", exigiu a Vanessa. "Estou congelada." "Força", disse eu, com um sorriso de lado. Mas, se bem me lembro, o esquentador do quarto principal está ligado ao sistema de gás, e o técnico levou a botija esta manhã por falta de pagamento. A Vanessa gritou de frustração e bateu com o pé. Correndo de novo para a casa de banho, talvez à espera de um milagre, ouviu-se o som de um jato de água fria e o grito de surpresa da Vanessa. Alguns segundos depois, o João olhou para mim com um olhar assassino.
Estás a gostar disto, não estás? Imenso, respondi com franqueza, olhando-o diretamente nos olhos. Antes, eu fazia tudo para que estivesses confortável. Ajustava a temperatura da casa, certificava-me de que a internet era rápida para os teus jogos, que havia água quente. Nunca te apercebias porque davas tudo por garantido. Agora, deixei de ser o teu gênio da lâmpada, João. Bem-vindo à realidade. O João bufou e virou-se em direção às escadas. Vou ao banco. Vou resolver esta confusão que criaste. Não penses que ganhaste. Sem carro? Perguntei. E sem uma aplicação de táxis? O João parou por um momento. As suas costas ficaram rígidas. Depois, continuou o seu caminho obstinadamente. Vou a pé até a entrada do condomínio e apanho um táxi se for preciso. Não me importo. Vi-o descer as escadas com passo pesado. O homem que ontem atirou arrogantemente os papéis do divórcio agora tinha de caminhar 2 quilômetros sob o sol da manhã de Lisboa para procurar um transporte barato. Voltei ao meu tablet. O gráfico das ações do Grupo Vasconcelos subia naquela manhã. A vida continuava. Faltavam 60 horas. O João regressou 3 horas depois. O seu aspecto era ainda mais lamentável do que quando saiu. A camisa, que estava encharcada de suor da noite, agora estava manchada com o pó da rua e o suor do sol. Tinha o rosto vermelho e o cabelo empastado. Não encontrou facilmente um táxi e o que encontrou recusou-se a levá-lo porque não tinha dinheiro suficiente. Sabendo que havia um problema, fez uma última tentativa num multibanco de uma loja de conveniência, mas o resultado foi o mesmo. O cartão foi engolido pela máquina. O João entrou em casa e dirigiu-se diretamente ao telefone fixo que estava sobre a consola da sala de estar. Era o único meio de comunicação que funcionava. Eu estava sentada no sofá da sala a pintar as unhas de um vermelho sangue. A Dona Rosa, a fingir que limpava o pó, ou, mais provavelmente, a vigiar por precaução, observava-me. O João pegou no auscultador com as mãos trêmulas e marcou o número do serviço VIP do seu banco. «Olá, sou o João Rodrigues», gritou ele ao auscultador. «Por que é que o meu cartão foi engolido? Por que é que me foi bloqueado todo o acesso?» Pude ouvir a voz fraca do funcionário do atendimento ao cliente do outro lado. Calma, mas processual. «Lamento, senhor Rodrigues. Segundo os nossos dados, todas as contas em seu nome encontram-se atualmente congeladas para fins de investigação, a pedido das autoridades financeiras, em relação a uma denúncia por desvio de fundos corporativos. Desvio? Do que estás a falar? Esse é o meu dinheiro. A denúncia foi apresentada pelo Departamento Legal do Grupo Vasconcelos e da Inovatec Soluções. Foi detetado um fluxo de fundos suspeito para a conta de um terceiro não relacionado com o negócio. O João guardou silêncio. Os seus olhos dirigiram-se para o andar de cima, onde estava a Vanessa. Fluxo de fundos para um terceiro. O dinheiro que ele transferia todos os meses para a Vanessa, para o apartamento, as malas e os tratamentos de beleza. Mas a minha outra conta pessoal. Essa conta já não tem saldo, senhor. Foi realizado um débito automático para cobrir as dívidas pendentes do cartão da empresa e a penalização por rescisão do contrato de investimento. Atualmente, o seu saldo é de negativo 150 euros. O auscultador caiu da mão do João, balançou, batendo na perna da mesa. Tu. O som era como o batimento cardíaco da sua sentença de morte financeira. Menos. Não só estava empobrecido, estava endividado. O João virou-se lentamente e olhou para mim. O seu rosto estava pálido, como se lhe tivessem drenado todo o sangue. Tu, sussurrou ele, arruinaste a minha vida. Soprei as minhas unhas recém-pintadas. Corrijo, João, tu arruinaste a tua vida. Usaste o dinheiro da empresa para financiar a tua amante. No mundo dos negócios, a isso chama-se peculato. É um crime. João, poderias ir para a prisão. Sou teu marido.
Ex-marido, repliquei friamente. E como acionista maioritária, tenho o dever fiduciário de proteger os ativos da minha empresa de um ladrão, mesmo que esse ladrão tenha dormido na mesma cama que eu durante 5 anos. O João desabou no chão de mármore. As suas pernas cederam. O dinheiro, o alicerce da sua arrogância, tinha desaparecido sem deixar rasto. Apercebeu-se de que sempre estivera num palco que eu tinha construído e que eu acabara de lhe puxar o tapete de debaixo dos pés. De repente, a Vanessa desceu as escadas. Tinha tomado um duche, não sei como, com água fria. Usava o seu melhor vestido e arrastava uma pequena mala. João, chamou a Vanessa. A sua voz era exigente. Pedi o telemóvel ao vizinho e chamei um táxi. Custou-me saltar o muro. O táxi está à espera na entrada do condomínio. O segurança rigoroso não o deixa entrar. Vamos para um hotel agora mesmo. Não consigo continuar aqui. O João olhou para a Vanessa com os olhos vazios. Vamos, João, paga o táxi com o cartão de emergência que guardas na tua carteira secreta, apressou-o a Vanessa. O João riu-se, uma risada seca e desesperada. Cartão de emergência? Esse cartão também está cancelado, Vanessa. Todos eles têm uma dívida de mais de 100 mil euros. A Vanessa parou no último degrau. A mala que levava na mão caiu lentamente. O que queres dizer? A sua voz tornou-se aguda. Estou na ruína, Vanessa. Completamente. A Catarina levou tudo. A Vanessa virou-se para mim. Eu simplesmente encolhi os ombros e sorri amavelmente. Não olhes para mim. Apenas recuperei o que é meu. O ambiente na sala de estar mudou. Já não era uma luta do João contra a Catarina. Era o momento em que a realidade atingia a fantasia do amor da Vanessa e do João. Faltavam 48 horas. O que quebrou o silêncio não foi o choro, mas sim a explosão de raiva da Vanessa. A máscara de mulher doce e mimada que ela usara em frente ao João estilhaçou-se por completo. A sua verdadeira natureza, cheia de cálculo, veio à tona. Na ruína, sibilou a Vanessa. Os seus olhos estreitaram-se, fixos no João, que ainda estava desabado no chão. Tu disseste que eras um gênio dos negócios. Disseste que a empresa era toda tua. Mentiste-me. O João levantou a cabeça. O seu rosto era patético. Vanessa, ouve-me. Isto é apenas temporário. Consigo recuperar. Tenho a tecnologia, os contactos. Que... Contactos? Interrompeu-o a Vanessa bruscamente. Tiraram-te o carro, bloquearam-te os cartões. Não consegues sequer pagar a conta da luz. Achas que quero viver com um mendigo? Vanessa, levantou-se o João, ferido no seu orgulho. Cuidado com o que dizes. Fiz tudo isto por nós. Divorciei-me da minha mulher por ti. E quem é que te pediu isso? Gritou a Vanessa. A sua voz aguda encheu a sala. Eu só te pedi para me comprares um apartamento, João, não para começares uma guerra mundial com a tua esposa rica. Se eu soubesse que eras apenas uma marioneta financiada pela tua mulher, não teria perdido o último ano contigo. Essas palavras atingiram o João com mais força do que uma bofetada. Ele cambaleou um passo para trás. Então, este tempo todo foi pelo dinheiro? Claro que sim, riu-se a Vanessa com cinismo. Uma risada que dava arrepios. O amor também tem de comer, João. O amor precisa de cuidados de pele e viagens à Europa. Achas que quero viver com um divorciado falido com antecedentes criminais por peculato? Nem pensar. Eu sentei-me em silêncio no meu sofá, a desfrutar do espetáculo como se fosse um drama de televisão em direto. Foi incrivelmente satisfatório ver como o seu amor verdadeiro se desintegrava em minutos, assim que a variável dinheiro era eliminada da equação. Caçadora de fortunas, sibilou o João. Os seus olhos começaram a encher-se de lágrimas de traição. Comprei-te malas da Hermès, relógios, diamantes. E tudo isso são provas de peculato, não é? Replicou a Vanessa rapidamente. Ela olhou para a mala que tinha na mão e depois para mim.
Senhora Catarina, se eu lhe devolver algumas destas coisas, não me denunciará por receptação de bens roubados? Ri-me suavemente. A Vanessa também era esperta. O seu instinto de sobrevivência era forte. Isso depende de si, menina Vanessa, da rapidez com que sair desta casa e de quão cooperativa for mais tarde com a minha equipa de auditoria. Vanessa, gritou João, incrédulo. Agora pões-te do lado dela? A Vanessa ignorou o João. Olhou para mim com olhos esperançosos. Vou-me embora agora mesmo. Não quero ver-me envolvida nos vossos assuntos. O João é um mentiroso. Eu também sou uma vítima aqui. Vá-se embora, disse eu, acenando com a mão. A porta principal não está trancada, mas é pesada, terá de empurrar. A Vanessa assentiu rapidamente, pegou na sua mala e atravessou a sala de estar sem dirigir um único olhar ao João. Vanessa, espera. Tentou segui-la o João, agarrando-a pelo braço. Chape! Uma bofetada sonora aterrou na bochecha do João. A Vanessa olhou para ele com nojo. Não me toques. Preocupa-te com a tua própria situação. A Vanessa saiu, batendo com a porta principal. O João ficou como uma estátua no meio da sala. A sua bochecha estava vermelha com a marca dos dedos da mulher que, até ontem, ele aclamara como sua alma gêmea. Agora estava sozinho, verdadeiramente sozinho. Virou-se lentamente e olhou para mim. Lágrimas de raiva e desespero corriam pelas suas bochechas. As suas emoções eram instáveis. Era como uma besta ferida e encurralada. Satisfeita, Catarina? Perguntou ele debilmente, mas a sua voz tinha um tremor perigoso. Levantei-me e ajeitei o vestido. Ainda não. Ainda faltam 18 horas e tu continuas na minha casa. Faltavam 15 horas. O João não se rendeu docilmente. A humilhação transformou-se em temeridade. Caminhou até a cozinha e serviu-se de um copo de água da torneira, já que o dispensador de água mineral estava vazio e o seu orgulho o impedia de me pedir. Bebeu com avidez. Regressou à sala de estar com um olhar diferente. O olhar de um homem que, sentindo que não tem mais nada a perder, é capaz de qualquer coisa. Achas que podes descartar-me assim como se nada fosse? Começou a dizer o João com uma voz baixa e ameaçadora. Aproximou-se de mim. A distância entre nós era agora de apenas 2 metros. A Dona Rosa, que estivera a observar de um canto da sala de jantar, moveu-se para a frente com uma vassoura na mão, pronta a proteger-me. Fiz-lhe um gesto para que se acalmasse. Não tinha medo do João. Um homem que perdeu o seu poder costuma ladrar, mas não morder. Ouve-me, Catarina, disse o João, apontando para a minha cara. Conheço muitos segredos da empresa. Sei sobre os projetos em curso. Se não me deres uma compensação, digamos uns 500 mil euros, e retirares a queixa-crime, eu vou vazar todos os segredos comerciais da Inovatec para a concorrência. Vou arruinar a reputação da tua empresa. Olhei para ele com compaixão. Ele realmente não entendia com quem se estava a enfrentar. Ameaças vazias. João, respondi com calma. Que segredos? O projeto da cidade inteligente do Porto já foi adjudicado a outra filial do Grupo Vasconcelos. O código-fonte do projeto da aplicação de logística foi assegurado ontem à noite pela equipa central de TI. O que tens? Uma lista de contactos de clientes? Eles são leais ao dinheiro, João, não a ti. E o dinheiro, tenho-o eu. Até que um juízo dite, legalmente sou teu marido, gritou o João, dando outro passo. Tenho direito à metade dos bens. Metade desta casa é minha. Vou apresentar uma ação de divisão de bens e vou viver aqui até o julgamento terminar. Queres viver na mesma casa, a matarmos-nos um ao outro durante anos? Essa era a sua última carta. Tentava chantagear-me usando a lei do casamento. Caminhei tranquilamente até ao aparador no canto e peguei numa pasta azul. Não era a mesma pasta castanha dos papéis do divórcio de ontem, era outra. João, tens muito má memória,
disse eu enquanto abria a pasta. Em 2019, 2 dias antes do nosso casamento, no cartório da senhora doutora Soares, na Rua do Ouro, assinaste isto. Levantei o documento. Acordo de separação de bens pré-nupcial. O João franziu o sobrolho, tentando lembrar-se disso. Isso era só uma formalidade. O teu pai disse que era melhor ter tudo separado por questões de impostos. Lê a cláusula 7, a linha 2, disse eu, aproximando o papel da sua cara. O João semicerra os olhos e leu o texto que eu apontava. Em caso de o casamento terminar em divórcio devido à infidelidade ou adultério de uma das partes, e isto for legalmente provado, a parte infiel renunciará automaticamente a todo o direito de reclamação sobre os bens comuns formados durante o casamento e também perderá o direito à distribuição de lucros de qualquer negócio operado com o capital da outra parte durante o casamento. O rosto do João passou do vermelho ao cinzento-cinza. E a cláusula Knowles continuai cruelmente. A parte cuja infidelidade for provada será obrigada a devolver, com efeito retroativo desde a data do casamento, o valor de todo o capital e comodidades fornecidas pela parte lesada. Fechei a pasta com um golpe seco. Tenho vídeos teus e da Vanessa, tenho gravações de áudio da tua confissão, tenho os registros bancários das transferências para a conta da Vanessa. Legalmente, João, não só não obterás nada, como me deves o valor de todas as comodidades que desfrutaste nos últimos 5 anos. O aluguer desta casa, os carros, a roupa, a comida. Tudo. Dei um passo em frente, invertendo a ameaça. Agora era eu que o empurrava para trás. Portanto, a tua oferta de 500 mil euros é ridícula. Pelo contrário, sou eu quem te deveria reclamar. Mas estou a ser generosa. Se te fores tranquilamente no tempo que te resta, talvez eu esqueça a tua dívida pessoal. Mas se teimares e ficares aqui, aproximei a minha cara da sua, vou garantir que apodreças na prisão por peculato, e quando saíres, continuarás a dever-me milhares de euros, uma dívida que terás de pagar até morreres. O João recuou até as suas costas baterem na parede. As suas pernas tremiam. Ele viu um demônio nos meus olhos, ou talvez a ceifeira que levaria o seu futuro. Não conseguiu responder. O puro terror tinha-lhe tolhido a garganta. Bom, sussurrei. Guarda as tuas forças para fazeres a mala. Vais precisar delas. Faltavam 12 horas. À 4 da tarde. O João passou várias horas no quarto de hóspedes, talvez a chorar, talvez em estado de choque. Não me importava. Estava ocupada a receber visitas. Um sedã preto de luxo parou em frente à casa. O meu advogado, o Dr. Moraes, desceu juntamente com uma mulher de meia-idade, de aspecto impecável, a notária da nossa família, a doutora Soares, e 2 homens corpulentos de fatos pretos, a minha equipa de segurança pessoal. O João desceu as escadas ao ouvir o barulho. Tinha os olhos inchados. Viu o grupo entrar na sala de estar. Que mais agora? Perguntou o João, sem forças. Uma última formalidade, Sr. Rodrigues, disse o Dr. Moraes, cortês mas firme, abrindo a sua pasta sobre a mesa. Por ordem da diretora de Almada, viemos ler o estado dos ativos e entregar-lhe oficialmente a ordem de despejo da propriedade. O João sentou-se numa cadeira num canto. Parecia pequeno em frente a estes profissionais do direito. A doutora Soares abriu um grande documento com capa verde. Propriedade na Quinta da Marinha, Cascais, registro número 1024. Proprietária: Catarina de Almada Vasconcelos. Adquirida por legado em 2015. Bem herdado, sem disputas nem encargos registrados. A doutora Soares olhou para o João por cima dos seus óculos. Senhor Rodrigues, legalmente não tem direito a residir aqui nem um único dia sem a permissão da proprietária. A sua estadia aqui baseava-se unicamente na permissão verbal da sua esposa, e hoje essa permissão foi revogada por escrito.
O doutor Moraes estendeu-lhe um papel. Esta é a ordem. Tem até amanhã, às 9 da manhã, exatamente 48 horas desde o ultimato verbal que o senhor mesmo apresentou. Se exceder esse tempo, apresentaremos uma queixa por invasão de propriedade junto da Polícia de Segurança Pública. A polícia já está de sobreaviso. O João olhou para o papel. A sua mão não se moveu para o pegar. Por quê? A voz do João era um sussurro partido. Por que és tão cruel, Catarina? O que te fiz para me destruires tão completamente? Essa pergunta silenciou a sala. O doutor Moraes e a doutora Soares baixaram a cabeça por um momento para nos dar um espaço privado. Olhei para o João com olhos inexpressivos. Já não havia ódio, apenas um vazio. Perguntas por quê? A minha voz era calma. João, eu dei-te o mundo, dei-te amor, apoio, capital e dignidade. Escondi os teus defeitos perante a minha família. Defendi-te quando os meus pais disseram que não eras digno. Respirei fundo, e em troca, não só me traíste, como me humilhaste na minha própria casa. Trouxeste outra mulher para a minha cama. Tentaste expulsar-me da casa que herdei da minha avó. Não só partiste o meu coração, João. Tentaste espezinhar o meu orgulho. Endireitei-me. Eu não sou cruel. Sou apenas um espelho. Reflito o que me fizeste. Tu atiraste uma pedra. Eu devolvo-te uma montanha. O João baixou a cabeça profundamente. Os seus ombros tremiam. Estava a chorar. Lágrimas de arrependimento? Não. Mais provavelmente lágrimas de autopiedade. Assine o aviso de recessão desta ordem, senhor Rodrigues, ordenou o doutor Moraes, quebrando o momento emocional. É para garantir que o despejo se realize sem problemas amanhã. Com a mão trêmula, o João assinou o papel. O seu traço de tinta era fraco e desordenado. Era a assinatura da sua derrota. O doutor Moraes e a doutora Soares recolheram os seus documentos. Voltaremos amanhã às 9 da manhã com a polícia diretora para garantir que o despejo se realize de forma segura. Obrigada, doutor Moraes. Doutora Soares, disse eu. Foram-se embora, deixando o João ainda a soluçar silenciosamente num canto. Lá fora, o sol começava a pôr-se, projetando sombras longas e escuras dentro da casa. Aproximava-se a última noite do João no palácio que uma vez reclamou como seu. E amanhã ele voltaria a ser pó. Faltavam 11 horas. 9 da noite. A última noite do João na casa caiu pesadamente, como se o próprio teto da casa lhe esmagasse os ombros. A eletricidade no andar de baixo, onde estava o quarto de hóspedes, continuava completamente cortada. A Catarina não a tinha voltado a ligar. A escuridão era absoluta, apenas quebrada pela tênue luz da lua que se filtrava através das grandes janelas sem cortinas. O João estava encolhido no caro sofá da sala de estar. O seu estômago roncava ruidosamente. Não comera nada desde o lombo Wellington da noite anterior. A fome era real, pungente e humilhante. Tentou dormir, mas o seu cérebro e o seu estômago conspiraram para o manter acordado. Do andar de cima, uma luz quente derramava-se pela escadaria. Um vago aroma a chá de jasmim e sabonete de banho de luxo flutuava no ar. Esse era o mundo da Catarina, um mundo brilhante, quente e confortável, um mundo que o João acabara de rejeitar. E agora, as portas desse castelo estavam firmemente fechadas para ele. O João não aguentou mais. A fome e a sede venceram o seu orgulho. Cambaleando, subiu as escadas em direção à fonte de luz. Encontrou a Catarina na varanda do segundo andar, sentada confortavelmente numa cadeira de baloiço de vime, a ler um livro de capa grossa de couro. Um pequeno candeeiro de leitura iluminava o seu rosto sereno. Na mesinha ao seu lado, havia um prato de fruta recém-cortada e uma garrafa de água mineral fria e embaciada. O João engoliu em seco. Tinha a garganta seca. Catarina. A sua voz saiu rouca. A Catarina não virou a cabeça. Passou uma página do livro com um som seco.
Estás a invadir o meu espaço, João. O segundo andar está fora dos limites. Tenho fome, Catarina. Tenho sede, suplicou o João, rebaixando-se ao seu ponto mais baixo. Por favor, só um pouco de água. A Catarina finalmente fechou o livro lentamente. Olhou para o João. O homem estava completamente desfeito, olhos encovados, lábios gretados, uma camisa amarrotada que cheirava a suor. Não restava nada do arrogante CEO que gritava ontem. Há água da torneira na cozinha. O abastecimento de água corrente ainda funciona. Não estará tão fria como esta água mineral, mas será suficiente para sobreviver, respondeu a Catarina secamente. Água da torneira? O João olhou para ela incrédulo. Durante os seus 5 anos de casamento, só bebera água mineral importada ou, no mínimo, de marca. Dizes ao teu marido para beber água da torneira? Ex-marido, corrigiu a Catarina. E além disso, os mendigos não podem escolher, João. Antes de te casares comigo, bebias água fervida no teu pequeno apartamento de estudante, não é? Pensa nisso como uma viagem às tuas memórias. O João ajoelhou-se, não por dramatismo, mas porque as suas pernas realmente cederam. Arrastou-se até aos pés da Catarina, tentando pegar-lhe na mão. Catarina, desculpa, soluçou ele. Fui um idiota. Estava louco. Foi a Vanessa. Ela manipulou-me. É uma má mulher. Agora percebo. O meu único amor és tu, Catarina. A Catarina retirou o pé como se evitasse algo sujo. Olhou para o João com o olhar de um investigador, a observar uma amostra repugnante sob um microscópio. Não uses a palavra amor, João. Insultas a minha inteligência, disse a Catarina com frieza. Tu não me amavas. Amavas o conforto que eu te proporcionava. E não odeias a Vanessa por ela ser má. Odeias-a porque ela te deixou quando ficaste sem dinheiro. Se eu te desse 500.000 euros agora mesmo, correrias a procurá-la. O João abanou a cabeça veementemente. As suas lágrimas de crocodilo salpicaram. Não, Catarina, não. Eu percebi que és a melhor esposa. Dá-me uma segunda oportunidade. Podemos começar de novo. Prometo ser um marido obediente. Farei o que for preciso. Não me expulses. Não tenho ninguém. A Catarina pegou na garrafa de água da mesa. O João olhou para ela com olhos esperançosos. Lentamente, a Catarina verteu o conteúdo da garrafa num vaso de plantas próximo. A água clara afundou-se na terra seca. Vês esse vaso, João? Perguntou a Catarina suavemente. Ele murchou porque me esqueci de o regar durante uma semana. Mas assim que o rego, ele reviverá. As suas raízes ainda são fortes. A Catarina olhou para o João nos olhos com acuidade. Mas o nosso casamento não é um vaso murcho. O nosso casamento é uma árvore que tu cortaste, queimaste e sobre cujas cinzas urinaste. Nada pode voltar a crescer aí. Vai beber água da torneira e dorme. O teu tempo está a acabar. A Catarina voltou a abrir o seu livro, ignorando os soluços do João que ressoavam no luxuoso corredor. Para a Catarina, aquele choro não era um sinal de arrependimento, mas sim o som de um ego moribundo. Faltavam 6 horas. 2 da manhã. O João não conseguia dormir. Depois de beber água morna com sabor a cloro da torneira da cozinha escura, tentou procurar outra saída. Precisava de um aliado. Precisava de ajuda. Lembrou-se de que na gaveta da secretária da sala de estar, que a Catarina tinha vasculhado durante a auditoria de ontem, estava a sua velha agenda de telefones física. Antes de tudo ser armazenado digitalmente no seu agora inútil telemóvel, ali estavam os números importantes dos seus velhos amigos, colegas de universidade e os seus primeiros parceiros de negócios. Com a ajuda da luz da lua, o João encontrou a agenda. Levou o único meio de comunicação que funcionava, o telefone fixo, para um canto, sentou-se no chão e começou a marcar. Primeira chamada. Para o seu colega de universidade, Sérgio, agora diretor de um banco. Diga, quem é às 2 da manhã? A voz do Sérgio soava sonolenta e irritada. Sérgio, sou o João. João Rodrigues. Houve um breve silêncio.
João, estás louco? Ligar a estas horas? O que se passa? Sérgio, preciso de ajuda. Tenho um pequeno problema de liquidez. Preciso de um empréstimo em dinheiro. Devolvo-te a dobrar na próxima semana, assim que os meus ativos forem desbloqueados. Ouviu-se um longo suspiro do outro lado. João, ainda não viste as notícias? Que notícias? O chat do grupo dos antigos alunos está a arder. Ontem à noite, às 9, o grupo Vasconcelos emitiu um comunicado de imprensa oficial. O CEO da Inovatec foi despedido por um escândalo de peculato e violação da ética. A tua foto saiu em grande, já se espalhou pelo LinkedIn. O João sentiu o sangue gelar. A Catarina não estava a brincar. Estava a assassinar sistematicamente a sua reputação. Lamento, João. Trabalho num banco. Não posso relacionar-me com alguém que está na lista negra do Banco de Portugal. Não voltes a ligar. Clique. A ligação foi cortada. O João tremeu. Marcou um segundo número. Um parceiro de negócios, Rui, com quem costumava ir a festas. O número não existia. Terceiro número, a sua mãe na aldeia. O João hesitou. Fazia 3 anos que não ia à casa. Antes, tinha vergonha. Tinha prometido voltar a conduzir um carro de luxo e a cuidar dos seus pais. Agora tinha de ligar para pedir um lugar para dormir. Mas não tinha outra opção. Marcou o número da casa dos seus pais. Só se ouvia o tom de chamada, sem resposta. Era lógico. As pessoas mais velhas no campo deitam-se cedo. O João desligou o auscultador. Sentiu que o mundo se encolhia à sua volta. A Catarina não só lhe tinha tirado o seu dinheiro, tinha-lhe tirado o seu nome. No mundo dos negócios, a reputação é uma moeda. Sem ela, o João era apenas um homem de meia idade, sem habilidades especiais e com antecedentes criminais. Quem quereria contratar um ex-CEO despedido por roubar o dinheiro da sua esposa? De repente, o telefone tocou. O João sobressaltou-se. Quem ligaria a estas horas? A Vanessa? Teria mudado de ideias. Com a mão trêmula, o João pegou no auscultador. Diga. Bom dia, senhor Rodrigues. Era a voz do advogado da Catarina, o Dr. Moraes. A sua voz era fresca e profissional, como se não precisasse de dormir. O que queres? Sibilou o João. Apenas para o lembrar, senhor Rodrigues. Às 9 da manhã é a hora limite final. Às 9h10 chegará um caminhão do lixo. Recomendamos que esteja fora do portão antes dessa hora. Não nos responsabilizamos se for recolhido juntamente com os resíduos orgânicos. Vocês são uns demônios, sussurrou João. Estamos apenas a fazer cumprir a lei, senhor Rodrigues. E foi o senhor quem começou o jogo. Tenha uma boa recolha das suas coisas. O telefone foi desligado. O João bateu com o auscultador na base até este se rachar. Gritou na escuridão. Um grito de frustração que ninguém ouviu, exceto as paredes silenciosas da casa que em breve deixaria de ser sua. Faltavam 2 horas. 6 da manhã. O sol nasceu. A sua bela luz dourada pareceu uma zombaria ao João. A Catarina desceu do andar de cima. Estava impecavelmente vestida com um fato de saia e casaco cor de marfim que irradiava uma aura de autoridade e pureza. Tinha o cabelo apanhado num coque moderno e o rosto fresco. Não parecia uma mulher que acabara de se divorciar do marido, mas sim uma mulher pronta para presidir a uma reunião de acionistas. Na sua mão, levava um rolo de plástico preto. Atirou-o ao João, que estava sentado sem compreender no sofá. O rolo aterrou no seu colo. — O que é isto? Perguntou o João, atordoado. — A tua nova mala, respondeu a Catarina, enquanto se dirigia à cozinha para preparar um café. As malas Louis Vuitton e Rimowa da arrecadação foram compradas com o cartão da empresa, por isso estão registradas como ativos da companhia. Não tens direito a levá-las. O João olhou para o rolo de grandes sacos do lixo no seu colo. Esta era a humilhação final.
A Catarina estava a dizer-lhe para meter a sua vida num saco do lixo. Tu és mesmo cruel, Catarina. Apressa-te, João. O tempo está a correr. A Catarina não se virou. Leva só a tua roupa, deixa os fatos caros, eu comprei-os com o meu dinheiro. Leva as tuas t-shirts, calças de ganga e roupa interior. Isso é a única coisa que é puramente tua. Com uma frustração indescritível, o João arrastou os pés até ao quarto de hóspedes. Abriu o armário. Ali pendiam fatos da Armani, Hugo Boss e camisas de seda. Tocou-lhes uma última vez. Seguindo as instruções e temeroso da ameaça da prisão, o João pegou apenas na sua roupa velha. T-shirts desbotadas, calças de ganga que agora lhe ficavam um pouco pequenas e uma velha sweatshirt com capuz que usava quando acabara de começar o seu negócio. Meteu tudo no saco do lixo preto. O ranger do plástico soava-lhe incrivelmente alto nos ouvidos. Quando terminou de fazer a mala, olhou-se ao espelho. Viu o seu eu de há 5 anos, um homem pobre com grandes sonhos. Mas agora, sem sonhos, tinha voltado ao ponto de partida. Arrastou o saco do lixo para a sala de estar. A Catarina estava a desfrutar do seu café da manhã como se nada tivesse acontecido. O teu relógio, disse a Catarina de repente, apontando para o pulso do João. O João olhou para o relógio Patek Philippe que usava. Era o único artigo de luxo que conseguira esconder e que não lhe tinham confiscado ontem. Isto é um presente de aniversário. É meu. Olha para a parte de trás, disse a Catarina com indiferença. O João tirou o relógio e virou-o. Viu uma pequena gravação na tampa traseira. Mas algo era estranho. Sentia-o um pouco mais leve, e o ponteiro dos segundos movia-se aos saltos. Não era o movimento suave e contínuo característico de um relógio mecânico de luxo. É uma réplica, João, explicou a Catarina, sorrindo divertida. O original transferi-o para o cofre do banco há 2 dias, quando estavas bêbado. Troquei-o enquanto dormias. Nem sequer notaste a diferença, pois não? Isso prova que só te importavas com o preço, não com o valor. O João olhou para o relógio que tinha na mão com horror. Como a sua vida, até o seu relógio era falso. Atirou-o ao chão, quebrando o vidro. Fica com ele. Fica com tudo. Satisfeita? Imenso, respondeu a Catarina, tomando um gole de café. Sai e espera. Faltam 15 minutos. A casa estava em silêncio. Um silêncio diferente do de ontem. Ontem era um silêncio de tensão. Hoje era um silêncio de paz. A Catarina encostou-se à porta que acabara de fechar. Fechou os olhos, respirou fundo e exalou lentamente. Sentia-se leve. O fardo de fingir ser uma tola durante 5 anos pelo bem do ego do seu marido. O fardo de suportar a dor no coração ao ver a sua infidelidade. Tudo tinha desaparecido. Já terminou tudo, menina? Perguntou a Dona Rosa, saindo da cozinha com um copo de água morna com limão. A Catarina abriu os olhos e aceitou o copo. Sim, terminou Dona Rosa. A casa está limpa de novo. Graças a Deus, sorriu a Dona Rosa. A sua expressão era de grande alívio. Deitei fora toda a roupa de cama que aquela rapariga usou, queimei-a no jardim das traseiras. Tinha demasiado nojo para lavar, menina. A Catarina riu-se, uma risada livre e fresca. Obrigada, Dona Rosa. A senhora sabe sempre o que eu penso. A Catarina voltou à sala de estar. Olhou ao redor. Certamente muitas coisas tinham desaparecido. Os quadros originais estavam guardados em segurança, as joias no banco. A casa sentia-se um pouco vazia, mas este vazio era uma tela para a sua nova vida. O seu telemóvel tocou, desta vez o seu telemóvel pessoal. No ecrã apareceu o nome Pai. A Catarina atendeu. Olá, pai. Catarina. Ouvi as notícias. Recebi o relatório completo do advogado. Tudo foi bem gerido. Estás bem? A voz do seu pai soava preocupada, mas também havia um matiz de orgulho. Estou bem, pai. Muito bem, respondeu a Catarina. Excelente. Bem feito. Estou orgulhoso de que finalmente tenhas agido com decisão.
Esse parasita precisava de uma lição. E o Conselho de Administração aprovou a tua proposta. A Inovatec, que agora se chamará Luso Inova, já tem um novo diretor-geral, um profissional de Harvard, não um vigarista. Estás pronta para começar a trabalhar como consultora principal na próxima segunda-feira. A Catarina sorriu. Viu o seu reflexo no grande espelho do átrio. Viu uma mulher forte, uma mulher que não precisava da aprovação de um homem que não estava à sua altura. Estou pronta, pai. Na próxima segunda-feira, comecemos uma nova era. A Catarina desligou o telefone, aproximou-se da grande janela que dava para a rua, espreitou por trás da cortina. O passeio lá fora já estava vazio. O João tinha se ido embora. O seu rastro tinha desaparecido no bulício cruel de Lisboa. Era apenas o passado, uma estatística de divórcio, uma pequena nota de rodapé na autobiografia de sucesso da Catarina. A Catarina virou-se e contemplou a magnífica sala de estar. 48 horas, murmurou para si mesma. Tinha dado ao João 48 horas para se ir embora, mas na realidade, essas 48 horas eram um presente que a Catarina tinha dado a si mesma, um tempo para perdoar a estupidez do seu passado, para se levantar de novo e reclamar a sua coroa. E agora a rainha tinha voltado ao seu trono. A Catarina deixou o copo e subiu as escadas em direção ao quarto principal, o seu próprio quarto. Tinha grandes planos, uma nova decoração, um novo negócio e uma vida inteiramente sua.